¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a uma rápida explicação. Sejam muito bem-vindos para uma rápida explicação sobre a diferença, se é que há, vamos descobrir juntos, no buenos dias e buen dia. Estão vendo aqui no título também do vídeo. Perguntei no Instagram e várias pessoas eu vi que não sabiam nem sequer que existia uma diferença. Mas sim, existe e eu quero te mostrar aqui como é que a gente usa então, qual que é a diferença, quando pode usar um, quando não pode e tudo mais. Primeira coisa que a gente tem que entender é que ambas as formas, ou seja, estas duas formas, tanto buenos dias como buen dia, funcionam para cumprimentar. Então, você chega na sua empresa e fala, e aí pessoal, bom dia. Esse bom dia, né? Las dos formas van a funcionar, tanto el buenos días como el buen día. Ahora, por ejemplo, si yo llego y estoy conversando con un amigo en el trabajo, estoy conversando con un colega no trabalho e digo assim, cara, espero que você hoje tenha um bom dia. Não estou solamente refirindo-me ao saludo, ou seja, não estou apenas falando do bom dia, pessoal, aquele, sabe quando você cumprimenta? Você está falando do dia em si. Nesse caso, você vai mais focar no deseo que tengas um buen dia. Quando você vai focar naquele dia especificamente, no dia como um substantivo, não no bom dia como cumprimentar, quando a gente está falando do dia, a gente sempre vai focar no singular, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? O apócope de bueno em espanhol. Não sei se você sabe disso, e vou tentar aqui explicar bem rapidamente, mas a palavra bueno, assim como a palavra, por exemplo, grande, assim como a palavra primeiro, elas podem sofrer, né? Sufrir em espanhol, podem sofrer algo que nós chamamos apócope. Rubem, o que é apócope? Apócope vem do grego, que significa amputar, cortar. E a gente vai cortar ou amputar parte dessa palavra. Então, por exemplo, olha aqui. Bueno, muitas vezes pode ser buen. Grande, muitas vezes vai ser gran. E primeiro, muitas vezes vai ser primeiro. Rubem, como que eu vou saber a diferença? Existem algumas regras, talvez se você estiver interessado nessa explicação, porque acontece com várias palavras, tá? Bueno, grande, malo, primeiro, segundo não, terceiro, cien, miles, enfim, tem várias, ninguno, alguno, tem várias palavras que tem esse fenômeno linguístico. Depois, se você estiver interessado, pode me pedir essa explicação que eu te envio também, alguma aula sobre isso. Mas nessas três específicas, quando você coloca diante de um conceito singular, por exemplo, dia é singular, né? Então, tu vai dizer buen. Então, buen dia, além de ser a forma de cumprimentar também como bom dia, é a forma cortada por gramática de dizer buenos dias no plural, no singular fica buen dia. Então, por exemplo, tivemos bons dias. Os dias, por exemplo, os dias nas férias foram muito bons, né? Os dias que tiramos para as férias foram muito bons. Os dias foram muito buenos. Agora, a gente está falando que foi apenas um dia, foi um buen dia de vacaciones. Foram buenos dias de vacaciones. Foram buenos dias de vacaciones versus foi um buen dia de vacaciones. Que, aliás, eu prefiro... Aqui, ó. Aí sim. Aliás, eu prefiro poucos dias de férias. Eu estava falando disso com alguns alunos esses dias. Eu prefiro férias cortas, né? Vacaciones cortas, que vacaciones muy largas. Cuando pasan muchos días yo sin mi rutina, mis clases y todo eso, yo ya empiezo así como a desesperarme, necesito volver a la rutina. Entonces yo prefiero vacaciones cortas. Entonces, fue un buen día de vacaciones. Suponga, ou um bom dia de descanso. Então, quando a gente está falando do dia em geral, você sempre vai trazer no singular a forma buen dia. Mas para cumprimentar, você tem as duas opções. Buenos dias é um bom dia, como boa tarde e boa noite. Buenos dias, ou buenas tardes, ou buenas noches. A única diferença é que no bom dia você também pode falar buen dia. Agora, buenas tardes, você pode falar buena tarde? Para cumprimentar, não, né? Agora, se você está falando da tarde em si, espero que tenham uma boa tarde. Espero que vocês tenham uma tarde legal, tá? Agora, falando do substantivo e del legal, né? Bueno, como
adjetivo, aí você pode brincar. Mas sempre lembrem disso. Eu estou cumprimentando ou eu estou falando do dia? Eu estou cumprimentando ou eu estou falando daquela tarde, daquele momento? E aí você vai brincando com essas diferenças. Claro que a melhor forma de ver se isso aqui faz sentido é colocar em prática. Então me coloco aqui à disposição se você quiser tirar dúvidas, enviar frases e ver se estão corretas, e eu vou te ajudando dentro do possível. Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo numa próxima aula de espanhol.